O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é que me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho para uma pequenina reflexão. Olhando o testemunho dos apóstolos, dos primeiros discípulos de Jesus, fico observando uma coisa impressionante. O envolvimento, o envolvimento apostólico dos discípulos de Jesus. Sobretudo depois de Pentecostes, depois da ressurreição de Jesus, é algo impressionante. Porque nós acompanhamos Pedro, João, nós acompanhamos Estevão, nós acompanhamos Felipe, agora nós estamos acompanhando Paulo, Barnabé, aparece um punhado de nomes aqui, né? Nós estamos acompanhando Barnabé, Simão, Lúcio de Cirene, Manaém, nomes interessantes. E Barnabé, Saulo, João chamado Marcos. Aquele jovem que fugiu dos soldados nu, seguia Jesus na crucificação envolto num lençol. Foi pego pelo soldado, se escapou do soldado e fugiu nu. É este João Marcos descrito aqui nesse texto. Então, o que me impressiona é, depois da ressurreição de Jesus e depois de Pentecostes, muitos se somaram aos discípulos de Jesus e tornaram-se grandes evangelizadores, grandes missionários, para testemunhar. Veja, nós estamos aqui no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Então, e vem nessa sequência de realidades, mostrando o que fizeram os discípulos depois da ressurreição e depois de Pentecostes. Se comprometeram de tal maneira com Jesus e com a mensagem de Jesus, que eles começaram a testemunhar e a manifestar esta mensagem para muitas outras pessoas. E essa também deve ser a experiência de cada um de nós. Como nós dizíamos, a necessidade que temos de evangelizar, isto é, a necessidade que temos de falar de Jesus.
falar de Jesus quando falamos e falar de Jesus quando não falamos. Isto é, falar com palavras e falar com a vida. E todos aqueles que foram tocados pelo Senhor, todos aqueles que tiveram uma experiência de encontro com Jesus, tiveram a sua vida transformada. E se tivemos a nossa vida transformada, nós temos também como missão e como obrigação testemunhar isso. Falar de Jesus em todas as circunstâncias. Quando tem gente que quer ouvir, quando tem gente que não quer ouvir. Talvez nos dias em que nós vivemos, tem muito mais gente que não quer ouvir do que gente que queira ouvir. Mas é preciso, mesmo assim, é preciso anunciarmos Jesus Cristo. E anunciarmos com a nossa própria vida. Porque existe também uma tendência de um esvaziamento da realidade espiritual. Esvaziamento no sentido de não credibilidade. Ou então de se fazer acreditar que isso é importante enquanto uma realidade individual. Porque quando se começa a anunciar Jesus Cristo com unção, e na unção do Espírito Santo, conforme faziam os primeiros cristãos, isso começa a incomodar, porque começa a atingir muitas pessoas. E atingindo muitas pessoas, começam então a se organizar. E o que a mentalidade mundana hoje nos diz? Que nós podemos acreditar, que nós podemos ter fé, mas enquanto realidade individual. Se a fé começa a despertar outras pessoas e somando grupos de pessoas no segmento de Jesus, aí não pode. Aí tem que respeitar a individualidade do outro. Aquela história de enculturação que nós estávamos vivendo esses dias. Que tem que se respeitar o jeito dos outros acreditarem, porque nem sempre o jeito dos outros acreditarem é igual ao jeito que nós acreditamos. Mas isso começa a ficar preocupante, por quê? Porque muitas pessoas começam a se organizar em torno do Evangelho. Porque o anúncio e a experiência de fé que nós somos convidados a fazer não é uma experiência individualista. Não é uma experiência egoísta. É uma experiência de fé que nós fazemos em comunidade, nós fazemos juntos com os outros. Então, quando isso começa a ser forte demais e quando começam as pessoas a fazerem adesão e a mudarem de vida, a seguirem aquilo que Jesus ensinou, aí começam as dificuldades. Porque, como eu disse, está saindo de uma realidade individualista e abrindo para mais pessoas. Mas é exatamente isso que os Atos dos Apóstolos nos contam. E todos estes que estão hoje anunciando Jesus Cristo, eles tiveram experiência com Jesus. Egoístas, se nós não partilhássemos, se nós não divulgássemos, se nós não contássemos isso para os outros. Não temos o direito de guardar para nós uma experiência que mudou a nossa vida. Porque ela pode também mudar a vida de outras pessoas. Sempre na unção, do Espírito Santo, sempre conduzidos pelo Espírito Santo. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E eles tinham João como ajudante.
Então, nessa coragem, nessa intrepidez do Espírito, testemunhar Jesus. Em todas as circunstâncias, em todas as realidades. E nas diversas realidades também, no nosso dia, nos nossos dias, precisa dessa presença de Jesus. Jesus no Evangelho, estamos no capítulo 12 do Evangelho de João. Pronto, saímos do capítulo 10, o discurso de Jesus sobre o bom pastor, e agora nós estamos no capítulo 12. E nesse capítulo 12, Jesus vai chamar a atenção dos seus discípulos para a realidade da fé. E o texto que nós ouvimos, Jesus diz: Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Isso é impressionante porque nos deixa claro que a fé, a nossa fé, a fé cristã, é uma fé trinitária. Um único Deus. Um único Deus em 3 pessoas. Então, fazemos esta experiência de fé. E aqueles que fazem essa experiência de fé, eles fazem também uma experiência da luz, que é o próprio Jesus. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, como consequência da fé em Jesus, nós nos afastamos. Eu estou usando o afastamos, mas a palavra é eliminamos da nossa vida tudo aquilo que é treva. Porque Jesus é a luz. E se nós fazemos a experiência de Jesus, tudo aquilo que não é luz, nós nos afastamos e nos afastaremos. Por quê? Porque a luz, que é Jesus, ilumina e nos leva a uma experiência de conversão, a uma experiência de mudança de vida. Então, dentro do conteúdo da nossa fé, isso é significativo. Porque não é uma fezinha, né? Como algumas pessoas fazem, né? Aquelas que participam da missa de domingo, na segunda-feira vão ver o que está dizendo o horóscopo. Ah, mas eu não acredito no horóscopo, é só uma fezinha, só para olhar, para ver o que vai acontecer. Ou acredita em Jesus, ou não acredita. Que história é essa? Comungou Jesus no domingo, comungou Jesus na Eucaristia, e depois vai procurar essas outras coisas? Acredita em Jesus ou acredita nessas outras coisas? Talvez não acredita em nada, porque se acreditasse, não precisava ir buscar. Então, a experiência de fé que nós fazemos de Jesus transforma a nossa vida e ilumina as trevas do nosso coração. É por isso que os discípulos que nós ouvimos na primeira leitura anunciavam a palavra de Jesus. Porque fizeram essa experiência de fé que transformou a vida. E também nós precisamos fazer essa experiência de fé a ponto de transformar a nossa vida e nós nos tornarmos discípulos de verdade, discípulos de Jesus. E abraçar todas as consequências de sermos cristãos e de sermos discípulos de Jesus. Então, busquemos esta experiência, deixemos que o Espírito de Jesus transforme o nosso coração e nos leve a uma profissão de fé profunda, uma profissão de fé concreta em Jesus, e a partir dessa profissão de fé, também anunciar a presença de Jesus, testemunhar a presença dele no mundo e para todas as pessoas que convivem conosco.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.